E se eu te dissesse que um escravo manco, um imperador todo-poderoso e um carpinteiro crucificado descobriram a mesma cura para a ansiedade? Mas calma, enquanto os dois primeiros queriam te transformar em uma fortaleza de pedra, o carpinteiro queria transformar o seu coração de pedra em carne. Fica comigo, porque hoje vamos desvendar o embate épico e definitivo entre o estoicismo e o cristianismo. O mundo antigo era um lugar caótico, sangrento e implacável, muito parecido com a panela de pressão em que vivemos hoje. Foi nesse cenário de incertezas brutais que surgiram duas das maiores forças intelectuais e espirituais da história humana: a filosofia estoica, moldada nas ruas de Atenas e refinada nos palácios de Roma, e o cristianismo, que nasceu na poeira e na obscuridade da Judéia. Ambas as visões explodiram no Império Romano quase ao mesmo tempo, disputando as mentes e os corações de pessoas que buscavam desesperadamente a paz de espírito. À primeira vista, eles parecem irmãos caminhando exatamente na mesma direção. O estoicismo herdou da escola cínica, de figuras rebeldes e radicais como Diógenes, o desprezo absoluto pelo luxo, pela fama e a busca por uma vida simples, autêntica e focada na virtude. Da mesma forma, Jesus Cristo caminhou sem possuir riquezas materiais, pregando que é impossível servir a Deus e ao dinheiro, e exigindo de seus seguidores uma moralidade inabalável e um desapego do mundo. Ambos concordam em um ponto fundamental: o mundo exterior é instável, e confiar a sua felicidade àquilo que você pode perder é a receita certa para a miséria. Tanto o apóstolo Paulo quanto o filósofo Sêneca escreveram cartas de dentro de prisões romanas, demonstrando que a verdadeira liberdade não depende das suas circunstâncias externas. Eles falavam a mesma linguagem de resistência, coragem e domínio sobre as paixões destrutivas. No entanto, as semelhanças param no método e divergem violentamente no objetivo final e na natureza da realidade. A grande sacada deste vídeo não é apenas celebrar o que eles têm em comum, mas entender como eles respondem à maior dor da humanidade, o sofrimento inevitável. Prepare-se para ver como a razão fria e inabalável de Roma colide de frente com o escândalo e a graça da cruz de Jerusalém. No canto do ringue filosófico, temos o estoicismo. Figuras como Epicteto, um ex-escravo que encontrou a verdadeira liberdade dentro da própria mente, e Marco Aurélio, o imperador que governava o mundo, mas lutava no seu diário para governar a si mesmo, nos entregaram a famosa dicotomia do controle. A premissa é dura, implacável, porém libertadora. Você não controla absolutamente nada do que o mundo faz com você. Sua única posse real é como você reage a ele. Para o estoico, o universo não é um caos aleatório, mas é governado por uma razão lógica suprema: o Logos. Tudo o que acontece, do tropeço na rua à morte de um ente querido, faz parte de uma engrenagem racional perfeita. O sofrimento, portanto, é um erro de cálculo nosso. Ele surge apenas quando a nossa vontade entra em choque com a natureza das coisas, quando desejamos que o universo seja diferente do que ele obrigatoriamente é. A solução estoica para a dor é o amor fati, o amor ao destino. A salvação aqui é alcançada por um autocontrole absoluto e solitário, um treinamento mental rigoroso para alcançar a apateia, o estado de tranquilidade inabalável de quem não é mais escravo de nenhuma emoção. O sábio estoico treina a si mesmo para olhar para a tragédia e dizer: isso não me atinge, pois não afeta o meu caráter moral. Nessa visão, não há espaço para fraqueza ou pedido de resgate. No estoicismo, você é o seu próprio salvador, o seu próprio juiz e a sua própria fortaleza. Você forja a armadura da razão para suportar de pé qualquer golpe do destino, bastando a si mesmo e aceitando o seu papel no teatro cósmico sem derramar uma única lágrima de desespero.
é a glória do esforço humano elevado ao seu limite máximo. Já no outro canto do ringue, temos a mensagem revolucionária e subversiva de Cristo. O cristianismo não nega a importância da virtude, da coragem ou do domínio próprio, mas ele muda completamente o diagnóstico do problema e a fonte da nossa força. Enquanto o estoico olha para dentro de si mesmo e para a força de sua própria vontade em busca de salvação, o cristão olha para fora, para o alto e, paradoxalmente, para um instrumento de tortura, a cruz. A base do universo cristão não é uma razão lógica e impessoal, mas um Deus intensamente pessoal que se importou o suficiente para se fazer carne, sangrar, chorar e habitar entre nós. A teologia cristã parte do princípio da queda, a ideia de que o ser humano é profundamente falho, quebrado pelo pecado e simplesmente não consegue consertar a si mesmo apenas com esforço filosófico ou disciplina mental. A nossa vontade está corrompida. Isso muda tudo em relação ao sofrimento. Para Cristo, a dor não é apenas um teste de resistência psicológica que você deve aguentar com o rosto apático. O sofrimento não é negado, ele é sentido intensamente. O próprio Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro e suou sangue de angústia no Getsêmani. No entanto, o sofrimento ganha um propósito redentor e relacional. Ele une o cristão ao sacrifício de seu Criador. A graça é o golpe final na autossuficiência estoica. Quando o estoico diz, seja forte, engula o choro e baste a si mesmo, Jesus diz, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso. Na visão cristã, tentar ser uma fortaleza inabalável é orgulho. A verdadeira vitória vem da rendição, e a verdadeira força, como o apóstolo Paulo escreveu, se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. No fim das contas, o estoicismo constrói uma muralha espetacular ao redor da sua mente para que o mundo lá fora não possa te destruir. É uma ferramenta prática fantástica para a produtividade moderna, para lidar com pessoas difíceis, superar fracassos profissionais e não surtar diante dos problemas cotidianos que fogem do nosso controle. Os ensinamentos de Marco Aurélio e Epicteto continuam sendo um manual de sobrevivência e ética pessoal que todos deveriam ler. Mas o cristianismo oferece algo que a filosofia pura, baseada apenas no esforço humano, simplesmente não consegue entregar. A esperança da redenção, o consolo da graça imerecida e a promessa de que você não está lutando sozinho num universo frio e indiferente. Você pode muito bem usar a disciplina estoica para organizar a sua mente e a sua rotina, mas no fim do dia, o estoico aprende a suportar o peso esmagador do mundo. O cristão, por outro lado, descansa sabendo que o mundo já foi vencido pelo amor. E aí, para lidar com as pancadas da vida, você tem construído muralhas para se proteger sozinho como um estoico ou tem buscado força e descanso como um cristão? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Essa é uma discussão que eu quero muito ler. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que ama filosofia, teologia ou que só precisa ouvir isso hoje. E me segue para mais conteúdos como esse. Valeu e até a próxima!